Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Entrego as minhas lágrimas para Deus, muda minha sorte quando eu clamar, intercede por minhas orações, amado do meu Pai. Entrego as minhas lágrimas para Deus, muda minha sorte quando eu clamar, intercede por minhas orações, amado do meu Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Entrego as minhas lágrimas para Deus, muda minha sorte quando eu clamar, intercede por minhas orações, amado do meu Pai. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, preciso de ti, meu Senhor. Muitas famílias são marcadas por acidentes, enfermidades, vícios, separações, dificuldades financeiras e muitos outros problemas que se repetem geração após geração, sem que haja uma causa lógica para explicar tanta coincidência. As maldições hereditárias, por sua vez, são as causas espirituais que assolam e afligem tantas vidas. Mas você não nasceu para sofrer. Jesus conquistou sua libertação na cruz. Participe da campanha Quebrando as Maldições. Junho, em todas as igrejas, Sara Nossa Terra. Ele não está na cruz, o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. A Santa Ceia é o momento de lembrarmos a vitória de Jesus sobre a doença, sobre a morte, sobre o pecado.
Essa vitória também é nossa, através do sacrifício dele. É tempo de se apropriar dessa verdade. Esteja conosco online nos nossos cultos de Santa Ceia. Passe em uma de nossas igrejas, pegue o pão, suco de uva, entregue seu dízimo, sua oferta e receba uma oração. Jesus ressuscitou e essa é a nossa vitória. Eu estou morrendo de saudade de vocês e hoje eu quero contar para vocês a história de um homem lá de Cafarnaum. Ele era paralítico, tinha as perninhas moles, ele não conseguia andar e ele vivia sempre sentado em uma cama ou até mesmo deitado. Mas esse homem, ele tinha quatro amigos de verdade. E esses 4 amigos foram ver ele e levou uma grande notícia. Sabe, você não sabe da maior notícia. Hoje vai haver um homem chamado Jesus e ele vai estar aqui na cidade e nós vamos levar você para conhecer. Então, eles pegaram um homem e levaram até a casa aonde Jesus estava. Mas, chegando nesta casa, a casa estava muito lotada. Eles olharam para um lado, para o outro, tentaram entrar pela porta e não conseguiram. Mas, então, um desses 4 amigos tiveram uma grande ideia. Vamos subir pela escada e vamos fazer um grande bordado. Então, eles subiram. Chegaram lá em cima do telhado da casa e fizeram um grande buraco. Um buraco bem grande e colocaram e desceram um homem. Na hora que o homem conheceu Jesus, Jesus olhou para ele e disse: os seus pecados estão perdoados. Todo mundo olhou espantado. Como assim, os pecados perdoados? Quem é esse homem? E então Jesus ainda olhou para esse homem e falou: pega a sua cama, levanta e anda. E o homem pegou a sua cama, levantou e saiu andando. E você, queridos, você é como esses 4 amigos que leva esses amigos até Jesus? Esperamos que sim. Sempre que você souber que tem um amigo assim, todo desanimado, mostre para eles que existe um Jesus que perdoa de todos os pecados e muda a vida. Um beijão para vocês e boa noite. Olá, povo de Deus, mais uma vez aqui com vocês, né, ainda no culto online. Acredito, inclusive, eu que talvez o último culto online e o primeiro culto presencial em diversos estados do Brasil. Definitivamente todo mundo está se abrindo, né? Brasília parece que essa semana agora começou a abrir, a partir de amanhã, inclusive, né? Quer dizer, domingo já teremos os cultos aí presenciais, pelo menos o culto da noite. Como é o primeiro dia, nós vamos devagarzinho, nós temos que fazer um monte de ajuste pela lei, pela exigência, né? Então, isso aqui no DF. E no São Paulo também está se abrindo. São Paulo eu acho que entra hoje já, né? Já estou pregando para vocês aí presencialmente vocês, não é isso? Que bênção, né? Campo Grande já está, Mato Grosso do Sul, né? Rio de Janeiro ainda está definindo, o Sul todo já está, né? Também com presencial, o Nordeste, alguns estados. Bem, vamos para frente, cada dia Deus nos dá vitória, cada dia nós vamos atravessando todo esse tempo difícil, toda essa nuvem escura para chegar do outro lado na graça do nosso Deus. Amém? Não se esqueça que domingo próximo agora é a Santa Ceia do Senhor. Domingo, Santa Ceia do Senhor em todas as nossas igrejas e teremos os 2 tipos de cultos. O presencial, com um número menor de pessoas,
de acordo com a normativa de cada cidade e do tamanho do salão, distanciamento, máscara, né? Antes de entrar, limpar os pés no tapete com água sanitária, né? Todo esse cuidado de higienização, nós estamos com borrifadores para as cadeiras, para o chão, para todo o ambiente das igrejas. Mas vamos, em nome do Senhor, e vamos construir uma nova cultura a partir de agora. E teremos os 2 cultos. Teremos o culto online, como já tivemos, né? O culto das 10 da manhã será online. Eu e a Bispa Lúcia faremos o culto online às 10 da manhã, até porque é para o Brasil inteiro, né? Para todo o Brasil. E às 20 horas aqui em Brasília, Bispo Lucas, Bispa Priscila estarão com o culto presencial, tá bom? Também transmitido online. Então nós vamos ter as 2 modalidades sempre. Nós vamos ter sempre as 2 modalidades. Isso veio para ficar definitivamente. Tem muita gente que não vai poder ir, né? Grupo de risco, tem que ficar em casa, né? Isso ainda tem que ajustar um pouco. Está certinho, é assim mesmo. Não precisamos apressar, porque nós estamos como uma igreja primitiva, em muita oração, em muito jejum, em muita busca de Deus, em muita adoração, e Deus vai abrir os céus e nos ajudar. Hoje o tema da mensagem é um salmo sobre a fidelidade de Deus. Um salmo sobre a fidelidade de Deus. Quero falar com você sobre um dos atributos mais importantes, ao meu ver, da palavra do Senhor, que é a fidelidade de Deus. Deus tem muitos atributos. Poder é o atributo divino, né? Sabedoria é um atributo divino, né? Força é um atributo divino, fidelidade, né? Mansidão, perdão. Mas eu quero falar com você sobre um atributo que está muito enfatizado no livro de Salmos, especialmente no Salmo 89. Salmos 89, abre aí comigo, vamos começar a ler no versículo 1 em diante. Salmo 89, versículo 1 em diante, que diz assim: cantarei para sempre a tua fidelidade, ou a tua misericórdia, perdão. Ó Senhor, os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Então, versículo 2, deixa eu continuar lendo um pouquinho. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre, e a tua fidelidade tu a colocas ou confirmas nos céus. Nos céus. Então, eu quero mostrar que o salmista aqui, primeira coisa que ele faz, é que ele escolhe dois atributos divinos para passar para as novas gerações, para transmitir para as novas gerações. Ele escolheu a benignidade, tem uma tradução que eu acho que fala o amor, né? O amor e a fidelidade, ou a benignidade e a fidelidade. Ele escolheu esses dois atributos. A minha pergunta é, por que entre tantos atributos ele escolhe logo esses dois? Tem um propósito, para novas gerações entenderem aquilo que é muito importante, aquilo que precisa ser enfatizado, ressaltado. Por quê? Tem um propósito, tem um porquê. E o Salmo 89, ele vai descortinar isso, ele vai detalhar isso. Por que que o amor e a fidelidade de Deus, de todos os atributos, são os dois que ele escolheu levar para a nova geração, passar, ensinar as novas gerações, por meio da música, cantando, mas imprimindo. E aí, no versículo 2, ele diz assim: pois disse eu, a tua benignidade está fundada para sempre. Ou a tradução NIV diz assim, o amor de Deus dura para sempre. Essa tradução da Bíblia Olive aqui diz, a tua benignidade dura para sempre. Uma põe benignidade, a outra põe amor. Mas a segunda palavra é igual, porque ela diz assim, e a tua fidelidade confirmada
nos céus. Confirmada nos céus. Agora, primeiro ele diz, o amor de Deus dura para sempre, ou a benignidade de Deus. Ela não acaba nunca, quando o homem acerta, quando o homem erra, quando o homem falha, quando a vida parece que vai capotar. Esquece, o amor de Deus dura para sempre. Deus não nos ama porque nós estamos andando com Ele hoje. Graças a Deus estamos andando com Ele, ótimo. Mas o amor de Deus é para aqueles, inclusive, que não andam com Deus. O pai ama o filho. Aquele filho que fica em casa, bonzinho, mas não ama o que saiu de casa? Ama. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo tinha até o maior amor do pai, o maior cuidado, a preocupação do pai, do que tinha o filho mais velho que ficou em casa, que ajudava o pai continuamente. Lembra da parábola? O filho mais velho saiu, né? Não, o filho mais novo saiu, né? E o mais velho ficou em casa, né? O mais velho suava a camisa, trabalhava, né? E o pai, quando voltou o filho mais novo, caçula, o pai o recebeu com amor, com graça. Por quê? Porque o amor de Deus dura para sempre. Foi uma parábola que Jesus contou. Então, ele mostra exatamente isso para nós. O amor de Deus não é condicional. A aprovação de Deus é condicional. Às vezes Deus aprova nosso comportamento. E às vezes Deus não aprova nosso comportamento. Então o comportamento, sim, ele é opcional. Mas o amor de Deus é incondicional. O amor de Deus por você, por nós, o amor de Deus pela humanidade, por mais que estejam distantes, longe, cabeça maluca, gente né, que pensa invertido, gente que não concorda com a Bíblia, que cospe na Bíblia, gente que faz todo tipo. O amor de Deus ainda está sobre aquelas pessoas. Ele é incondicional. E um dia, mesmo que seja no leito, em alguma experiência dolorosa, aquela vida que foi para trio elétrico, debochou, que escarneceu, um dia vai lembrar de Jesus e vai pedir perdão. Vai lembrar do amor de Deus e vai pedir perdão. E volta para a casa do Pai. Sua alma será salva. O amor, que eu não compreendo, que amor que transcende a minha compreensão. Não é isso? Que amor que transcende a minha capacidade de pensar, de imaginar. Que coisa fantástica. E agora, ele continua dizendo assim, e é isso que eu quero chegar. Ele continua falando uma coisa muito importante, porque ele diz assim, no versículo 2, quero só te dar isso aqui. Ele diz assim, pois, disse eu, o amor de Deus, né, ou a benignidade dura para sempre. Aí ele diz assim, a tua fidelidade está confirmada nos céus. Tua fidelidade está confirmada. A outra tradução diz, a tua fidelidade, tu a colocastes sobre os céus. Engraçado, porque ele diz, o amor de Deus vence o tempo. O tempo vence tudo nesse mundo, menos o amor de Deus. Tempo vence saúde, tempo vence tudo. O tempo é a maior força que pode existir na história da humanidade. Mas o tempo não vence o amor de Deus. O amor de Deus vence o tempo. Mas a fidelidade tu a colocastes nos céus. Por que nos céus? Porque a única coisa que cobre toda a terra é os céus. Os céus quer dizer, quando a fidelidade de Deus está lá, quer dizer que ela cobre o céu, toda a terra. Não tem um cantinho da terra, do planeta, que a misericórdia, que a fidelidade de Deus não está cobrindo. A fidelidade de Deus, tu a colocaste sobre os céus. Ela não está na terra. Por quê? Porque os céus cobrem cada parte da vida humana, cada parte desse planeta. Os céus cobrem tudo. Então, a fidelidade de Deus, ela vem dos céus. A outra tradução, a tradução NVI, diz assim, a fidelidade de Deus, diz assim, ele ordena aos seres espirituais. Ele ordena aos seres espirituais. É isso que ela fala aqui. Né? A minha tradução diz, tu a confirmarás nos céus. Aí nessa outra diz, ele ordena
ao invés de estar nos céus, quer dizer, não está apenas no firmamento dos céus, mas ele ordena a fidelidade aos seres espirituais. Os anjos, guarda meu filho lá. Quem são os seres espirituais? São anjos, demônios. Não toca, não toquem na vida de Jó, não faça, né? Não faça, não toca. Ele ordena a fidelidade aos seres espirituais. Os anjos têm uma ordem de Deus de ficar de olho para proteger o seu povo. Não é bonito isso? Que descanso, né? Uau! Claro que nós temos que tomar todas as precauções possíveis no meio dessa pandemia, mas tem anjos cuidando de você, tem seres espirituais que têm uma incumbência de Deus de te acompanhar, de acompanhar a sua vida, a sua saúde, acompanhar suas finanças, acompanhar sua família, acompanhar a nossa sociedade. Nós estamos debaixo de uma aliança com Deus em nossas vidas. É uma aliança que nos guarda, amém? É uma aliança que nos guarda. No versículo 3, ele fala sobre Davi. Ele diz assim, fiz uma aliança com o meu servo, ele dá um exemplo de aliança. No versículo 3 ele mostra como é que essa aliança funciona na prática. Fiz aliança com o meu escolhido, jurei a Davi, para sempre estabelecerei a tua posteridade, firmarei o teu trono de geração em geração, celebro os céus, as tuas maravilhas. Que coisa, né? Celebra os céus as tuas maravilhas e na Assembleia dos Santos a tua fidelidade. A outra tradução aqui sobre esse texto diz assim, celebrem os céus, quer dizer, cantem o ajuntamento dos seus filhos. Celebrem no ajuntamento do seu. Qual é a coisa mais celebrada quando nós encontramos a Deus? Quando nós encontramos a igreja? Quando nós estamos num culto? Qual é? É a fidelidade de Deus. Você canta sobre a fidelidade, você adora sobre a fidelidade. Todo mundo chega e diz, Deus foi bom demais, Deus me deu resposta. Meu pai, eu estava orando por um emprego, eu saiu em trabalho, eu estava pedindo, Deus veio, Deus cobriu. Todo mundo, a gente só fala sobre isso, não é isso? Por quê? É exatamente, na Assembleia dos Santos, a fidelidade de Deus é proclamada, né? E tem aqui também que diz assim, tua fidelidade andas diante de ti por todos os lados, é o versículo 8, que diz assim, ó Senhor Deus dos exércitos, quem és poderoso como tu, versículo 8, como tu, com a tua fidelidade ao redor de ti. Deus anda, e a fidelidade de Deus ao redor, ela não está na frente, não está atrás, não está à direita, não está à esquerda, está em todos os lados, ao redor de ti, quer dizer, por onde o Senhor passar, a fidelidade de Deus está blindando, não é maravilhoso? Quer dizer, não tem uma parte divina que deixou exposta, para que a ira, para que a justiça de Deus possa, né, ultrapassar. Primeiro tem a fidelidade. O próprio Senhor está cercado do conceito da fidelidade. Tudo o que Ele faz, tudo o que Ele vê, tudo o que Ele olha, é por meio da fidelidade. O que significa isso? Significa que eu fiz uma aliança com meu filho, eu fiz uma aliança com a minha filha, eu fiz uma aliança com o meu povo, né? Por mais que eles tenham errado, por mais que eles tenham falhado, por mais que tenham isso, por mais que tenham aquilo, a fidelidade de Deus cerca, a fidelidade de Deus blinda o Senhor. Não é maravilhoso isso? Eu achei maravilhoso. Então, isso traz um descanso, isso traz uma confiança. No segundo item que eu quero chamar a sua atenção, no versículo 5, deixa eu voltar um pouquinho no 5, que ele diz, celebrem as tuas maravilhas, ó Senhor, na Assembleia dos Santos. Na minha tradução não diz, na outra tradução não diz maravilhas, diz fidelidade. Chega na Assembleia e conta do que Deus fez, e conta dos milagres, e conta daquilo que o Senhor prometeu e cumpriu, não é? Isso tudo consequência da fidelidade. Chegue no culto, chegue na adoração, quer seja presencial, quer seja em casa, onde você estiver, amém, é o Senhor, é a sua palavra, Deus teve compaixão, Deus me ajudou, Deus teve misericórdia da minha vida. E aí, ele diz,
não é? Ele se cerca da fidelidade. No versículo 6 e 7, ele diz assim: pois quem nos céus é comparado ao Senhor, entre os seres celestiais? Quem é semelhante ao Altíssimo? Aleluia! Quem? Não, ninguém. Nenhum ser, nem anjos que nos ajudam, que trabalham, que são servos, né? Nem homens. Não. Abraão, os patriarcas que andaram com Deus, mas ninguém é comparável. Quem é comparável? Quer dizer, Deus recebe a glória, Deus recebe a honra. Aonde? Na Assembleia dos Santos. Por quê? Pela sua fidelidade. Porque ele vigia as alianças, ele vigia as promessas, ele vigia a fidelidade de Deus, anda ao seu redor, né? Para que quando o inimigo tentar se levantar, o Senhor Deus nos ajuda. Nos ajuda. Terceiro item que eu quero te dar, está no versículo 9. Terceiro item, sobre o poder da fidelidade de Deus na vida dos seus filhos. Poder da fidelidade de Deus na vida dos seus filhos, né? Não é o que você faz, não é porque você faz, é a fidelidade de Deus. Às vezes você erra, às vezes você tropeça, às vezes você deixa a desejar, às vezes você não faz o que deveria fazer. Deus não retira a sua aliança, Deus não retira a sua promessa, Deus não retira seu amor. É isso. Versículo 9. Versículo 9. Ele diz assim, versículo 8. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, com a tua fidelidade ao redor de ti. 9. Dominas a fúria do mar. Quando as ondas se levantam, tu as amainas. Tu as amainas. Calcastes o monstro, ou destruíste o monstro marinho, ferindo-o de morte, com o teu braço poderoso, tu dispersastes os teus inimigos. Dá um aleluia, glória a Deus. Eu amei esse texto, amei esse versículo, porque ele está falando sobre fidelidade. De repente entra mar, de repente entra onda, de repente entra um monstro. Numa tradução põe até o nome de Raabe. Que é isso? Está falando sobre o amor de Deus, está falando sobre a fidelidade de Deus, está falando que Deus se cerca desses atributos, né? E que isso é a coisa mais importante para os seus filhos nas assembleias dos anjos e dos homens. Aí de repente escapa e vai falar sobre ondas, de repente escapa e vai falar sobre mar e monstro. Mas aí ele diz assim no versículo 9: dominas a fúria do mar. Oh, aleluia. O mar é nossas vidas. A vida humana é comparável ao mar. Lembra? Várias vezes na Bíblia Jesus comparou a vida humana ao mar. As ondas e também a bonanças. Às vezes a maré mansas. Dominas a fúria do mar. Quando as suas ondas se levantam, não se levantam contra você, levanta contra mim, levanta contra a saúde, levanta contra as finanças, levanta contra filhos, levanta contra a família. Ondas se levantam, ondas se empolam, não é? Se levantam. Quando as ondas se levantam, aí ele diz, tu as amainas. Deus, lembra que Jesus acalmou, repreendeu o vento e se fez bonança? Como que ele repreende aqui a onda? Como que ele amansa a onda? Como que ele amaina essa onda? Como? Quando ele destrói o monstro. Que monstro é esse? Satanás. Não está falando de monstro do mar, é uma figura. Por quê? O monstro é que faz a onda se levantar, não é? Quando você vê uma baleia, ela pula, bum, ali onde ela bate, levanta uma onda de 2 metros, 3 metros. Mais ou menos isso que ele está falando. Então, quando o inimigo levanta a onda na sua vida, na minha vida, em qualquer área, ele manda que essa onda acalma. Segundo, ele repreende o monstro, quem está por trás da onda. Não basta repreender a onda, não basta vencer a onda, é preciso vencer quem está por trás dela. É preciso dar a ordem. Aí ele diz, destróis o monstro com o braço poderoso, dispersa teus inimigos. Maravilhoso, maravilhoso. Para mim é maravilhoso. As ondas que se levantam contra nós vão se acalmar. As ondas que se levantam contra a sua vida, sua família, seus filhos, suas finanças, sua saúde, contra a sociedade, contra essa situação nossa de pandemia, em o nome de Jesus,
O Senhor é poderoso para amainar essa onda e repreender o monstro. Amém? Com o braço poderoso, Ele consegue repreender o monstro. Hoje Ele vai repreender o monstro na sua vida, que às vezes tem tido liberdade para escapar aí, agir, né? Para tumultuar, para machucar, para ferir, para roubar, né? Ele vai fazer isso. Ele é poderoso para fazer isso. Amém? Vamos para Marcos capítulo 6, versículo 45. Marcos 6, 45. É exatamente o texto que eu citei sobre Jesus. 6, Jesus andando sobre o mar. Jesus mandando que as ondas do mar se acalmem, aquietem. Diz assim, Marcos 6, 45. Logo a seguir, compeliu Jesus aos seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado. Toda vez que você vai para avançar para uma nova posição, você tem que atravessar. É o que nós estamos passando hoje, travessias. As travessias custam. E Jesus teve que atravessar. Jesus teve que chegar do outro lado. Nós estamos construindo um novo avivamento. Eu creio que a igreja vai ter um grande avivamento agora. Creio que nós estamos preparando a volta de Jesus, sinceramente. Jesus está voltando. Creio que a igreja nunca mais será a mesma. A humanidade nunca mais será a mesma. Eu preguei uma mensagem, está no Ciência e Fé, sobre os sinais dos fins do tempo. Está lá. Escute essa mensagem, mostrando todos os sinais bíblicos desta pandemia. Então, de alguma maneira, nós estamos atravessando, né, com dificuldades, com problemas, mas vamos chegar. E vai ter um grande avivamento de Deus. Se você atravessa problemas conturbados, dificuldades, calma. Deus está te levando, Deus está te guiando, vai ter bênçãos para você. Amém? Na chegada, vai ter. E diz assim, para o outro lado, a Betseba, enquanto ele ia despedir a multidão, tendo-a despedido, subiu ao monte para orar. Verso 47, ao cair da tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra, vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário. Para você ter onda, você tem que ter vento contrário. Toda onda é um vento contrário. Toda onda é um vento que tenta te barrar. Toda onda é um vento que tenta te limitar. Vento contrário. E aí, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles andando sobre o mar, porque queria tomá-los a dianteira. Jesus sempre toma a dianteira em horas como essa. Quando tem onda, sempre Jesus vai na frente. Você está passando, mas Ele está te protegendo. A gente acha que não, né? Mas Ele está na frente, Ele tomou a dianteira. Ele vai tomar a dianteira da nossa sociedade, Ele vai tomar a dianteira da sua família, das suas finanças, dos seus negócios, Ele vai tomar em nome de Jesus. E aí diz assim, vendo-os, porém, quer dizer, os discípulos estavam no barco, viram Jesus tomar a dianteira, sabe o que eles fizeram? Gritaram, vendo-os andar sobre o mar, pensaram ser de um fantasma e gritaram, assustados, né? Medrosos, pois todos ficaram aterrados à vista dele. Mas logo ele lhes disse, tende bom ânimo, sou eu, não temais. Subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. E ficaram atônitos, porque não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes, o seu coração estava endurecido. Ficaram chocados, ficaram perplexos. Mas era o Senhor Jesus. Ele vai fazer o mesmo milagre na sua vida. Ele vai tomar a dianteira na sua vida. Ele é fiel. Quando as ondas se levantam, a fidelidade de Deus não apaga. Quando as ondas se levantam, a fidelidade de Deus não diminui. Ele está cercado de fidelidade. Os céus todos estão cobertos de fidelidade. Terceiro, cada ser espiritual tem a responsabilidade de acompanhar os homens pela perspectiva da fidelidade. Não é fantástico isso? Jesus demonstra isso na prática. Os discípulos tentando atravessar, os discípulos tentando chegar aonde tinham que chegar,
pelo chamado, pela missão, levanta o vento contrário. Mas o Senhor estava lá. E o Senhor Jesus, estando lá, ele repreendeu o monstro do mar. E aí, tudo se fez calmo. E aí, tudo se amainou. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo estava presente. Ele está presente na sua vida. Ele está presente na minha vida. Ele está conosco. Ele está conosco. Isso é fidelidade de Deus. Não é porque você erra, não é porque você acerta, não é porque você é bonzinho, não é por isso ou por aquilo, é porque você tem aliança com Ele. E quando você tem aliança e tem promessa, a fidelidade de Deus cobre a sua vida. A fidelidade de Deus está sobre a sua vida, sobre a sua família. A aliança da paz está sobre nós. Amém? Graças a Deus. Amém? Recebe essa palavra nesse novo momento de abertura das igrejas, depois de 2 meses e meio fechados, depois de passar essa situação tão complicada, e na verdade nem sabemos como vai ser o futuro próximo agora, sabemos que a fidelidade de Deus nos guarda. Então põe a tua máscara, 2, 3 metros, não precisa de deixar ninguém chegar perto de você, não precisa, vamos fazer como o japonês, paz, a paz do Senhor, a paz do Senhor, só isso, pronto, a paz do nosso Deus, seja sobre a tua vida. Aí, tá bom. Né? Até a gente poder mapear tudo isso. Mas o mais importante, fidelidade de Deus te guarda. Fidelidade de Deus põe a sua poderosa mão para te ajudar. Sua família, seus filhos, seus netos, seus genros, noras, todos que estão na tua casa, os que trabalham com você. Amém? Jesus entra no barco. Jesus, vendo-os remar com dificuldade, ele não ficou quieto, ele não ficou de braço cruzado, ele não ficou parado. Ele diz, eu tenho que ir atrás do meu povo que está com dificuldades. Você está com dificuldades? Ele vai entrar no seu barco. Você está com dificuldades financeiras? Ele vai visitar você. Ele vai entrar nas suas finanças, na sua empresa. Você está com dificuldade em alguma área, na saúde? Ele vai entrar na sua saúde. Ele é fiel. Nenhuma área vai ficar desprotegida, porque a fidelidade de Deus cerca o Senhor. Maravilhoso, maravilhoso. A fidelidade de Deus anda ao redor de ti, Senhor. É como um bambolê, né? É um círculo que rodeia nosso Deus querido. Nosso Deus maravilhoso. Amém. Mais forte, amém.